O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, glória a vós, ó Cristo. Vamos de nós, ó glória a vós, ó Verbo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e todos os anos a Igreja nos propõe o Evangelho da tentação de Jesus no deserto. E esse ano, de uma forma especialíssima, esse Evangelho é iluminado pela cena do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Vamos então analisar o pecado de Adão e Eva para entendermos como é o contrário o que Jesus fez. Em primeiro lugar, Adão e Eva estão num jardim do paraíso. Jesus está num deserto. Só aí já dá para ver que o ambiente mudou muito. Ou seja, Deus, quando criou um mundo verdadeiramente hospitaleiro, um mundo
que estava voltado para que o homem pudesse desfrutar dele. Era um mundo acolhedor. Agora Jesus vai ao deserto, ambiente inóspito. Ninguém se sente em casa no deserto. Ninguém sente que é um lar acolhedor. O deserto é selvagem, é difícil. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu conosco quando nós fomos expulsos do paraíso. Quando nossos primeiros pais pecaram, o mundo começou a ser inóspito. Claro, o mundo ainda tem aspectos acolhedores e bons. Quem é que não consegue, né, tirar descanso e deleite de um passeio na natureza, num jardim bonito, num jardim florido? Sim, nós somos ainda capazes disso. Mas isso é um parêntese numa vida que, de uma forma geral, é bastante dura. Nós somos expulsos do paraíso. Como diz a Salve Rainha, nós somos os degredados filhos de Eva. Degredo quer dizer exílio, expulsão. Nós fomos expulsos do paraíso. E por que Deus fez isso conosco? Por quê? Deus é um Pai muito bom. E Ele sabe que os dons maravilhosos que Ele nos dá, quando nós estamos com o nosso coração cheio da graça, cheio do amor de Deus, aquele amor sobrenatural que vem da Trindade. Quem tem a caridade no seu coração, acolhe os dons de Deus e tudo serve para nos unirmos a Deus. Essa é a maravilha que Deus criou em Adão e Eva. E essa é a maravilha que Deus quer fazer conosco, com essa quaresma. Vejam, nós precisamos ter um outro relacionamento com as criaturas. Quando você olha para as coisas e as coisas te levam para Deus. Vamos entender aqui, veja só. Peguem o Salmo. O Salmo 50 que nós cantamos agora, como Salmo responsorial, foi composto por Davi, quando Davi pecou, cometeu adultério porque viu Betsabé, viu uma mulher bonita tomando banho no jardim. Acabou, ali o casamento do Davi, né? E a vida do pobre Urias, que ele estava traindo, foi selada, o destino. Vejam só, como Davi olhou para aquela mulher. Olhou não como um dom de Deus, mas como um ídolo, que ele colocou no lugar de Deus. É isso que acontece com o pecado. Todos os dons que Deus nos dá, nós temos o condão de transformar em desgraça, em coisa que afasta de Deus. Me recordo da anedota de uns monges lá na igreja antiga que iam para Alexandria participar de um sínodo. E aí os monges no caminho, quando entraram na cidade, tinha lá uma prostituta mal vestida, com suas partes de fora expostas como mercadoria. Os monges então passaram apavorados, sem querer olhar para aquela mulher. Mas um deles, o mais santo de todos, parou diante da mulher e começou a olhar fixamente para aquela mulher nua. Os outros monges, apavorados, disseram: vem cá, irmão, sai daí, sai daí, sai daí. E ele, chorando, disse: se a criatura é tão bela assim, como não será o Criador? Vejam,
Esse monge era tão santo, não vá você fazer isso, que você não é santo, coisa nenhuma, toma vergonha na sua cara. Esse monge era tão santo, que aquela mulher, um dom de Deus, era para ele um trampolim para Deus. Era uma janela que abria para o céu. Ao contrário, para os pobres pecadores degradados, filhos de Eva, uma mulher nua é um ídolo. É uma coisa que toma o lugar de Deus. É uma coisa que nós olhamos, é uma janela fechada. É opaco. Não leva para Deus. A gente fica na criatura, se escraviza na criatura e fica dependendo da criatura. É isso que aconteceu conosco com o pecado original. Com o pecado original, nós nos tornamos escravos, porque tudo aquilo que Deus nos deu como presente, a gente tem essa capacidade de transformar em desgraça. A mulher é um dom dado ao homem. Adão, lá no paraíso, quando recebeu a mulher, Eva, não tinha pecado ainda, a mulher estava nua, e ele louvou a Deus. Esta sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E a mulher era, para Adão no paraíso, uma janela que o fazia lembrar da bondade do Criador, da maravilha de Deus. Com o pecado original, eles tiveram que pôr roupa. Por quê? Por que a gente tem que pôr roupa? Por causa do nosso desvio. Nós não somos capazes de andar sem roupas. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque o mundo se tornou inóspito. Então nós precisamos nos proteger. A roupa é sempre uma casinha que nos protege. Nos protege do calor, do sol, das intempéries, do frio. A roupa é proteção. Mas além disso, nós precisamos nos cobrir, porque nós já não olhamos uns para os outros com a caridade de Deus, com aquele amor que Deus deu. Nós nos tornamos cegos. Então vejam que transformação horrorosa aconteceu na humanidade. Nós estamos no deserto porque Deus começou a ver que se Ele desse a nós todas aquelas benesses, todos aqueles dons, todos aqueles presentes que Ele deu a Adão e Eva no paraíso, nós iríamos transformar tudo isso em desgraça. Então Deus permite, desde o início, a cruz. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus então deu ao homem o remédio, a cruz. Sim, o deserto, o ambiente inóspito, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Deus quer que nós lutemos. Deus quer que esta vida aqui seja uma luta. Por quê? Porque é o único jeito de nós voltarmos a amar. Deus quer que nós lutemos, porque somente quem ama, luta pelo que ama. Diante do mal que entrou no mundo, nós precisamos agora lutar pelo verdadeiro amor. Lutar para verdadeiramente amarmos a Deus, amarmos aquilo que é para sempre. Por isso, meus irmãos, Jesus vai para o deserto para lutar. E a igreja entra em Quaresma, o nosso deserto anual, para lutar. Quaresma para nós é deserto. É nós lembrarmos que esse mundo é uma luta espiritual. Nós estamos em luta contra Satanás e os seus demônios. E a nossa alegria é que não estamos lutando sozinhos. Nós estamos lutando junto com Jesus. Ele está conosco. Ele está conosco. Luta para que caiam as escamas dos nossos olhos e nós possamos ver Deus em tudo. Em tudo. Como dizemos nós na fórmula do matrimônio,
na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Ver Deus em tudo, na alegria e na tristeza. Se nos visita de manhã a alegria, então erguemos a Deus um hino de louvor para dizer como Ele é bondoso. Merecíamos castigo, Ele nos deu alegria. Se nos visita a tristeza, então nós vemos nisso a mão de Deus que diz: filho, filha, lembra-te, só Deus é Deus, tudo passa, tudo passa. Na saúde e na doença, Adão e Eva, claro, todo organismo biológico morre, mas eles tinham recebido de Deus um dom preternatural, um dom extraordinário, um dom fantástico de não morrer. Deus ia dar um jeito de Adão e Eva não morrerem. Como que isso ia acontecer, eu não sei. O fato é o seguinte: era diferente. E nós sabemos isso por revelação divina. Pois bem, Adão e Eva agora perdem esse presente, o presente de não morrer, e recebem de Deus um outro dom, um outro presente, entre aspas, uma tristeza, uma miséria, uma desgraça, chama-se morte. Mas como assim, padre? Se é desgraça, como é que é? É dom. Sim, é um dom para que nós nos recordemos daquele que é a vida, recorramos a Ele que é a vida. Então Jesus não somente vem para o deserto desse mundo, mas vem também morrer a nossa morte. Ele veio para morrer a nossa morte, para destruir a morte desde dentro, para que nós, pobres mortais, pobres miseráveis, saibamos que até mesmo na morte nós encontramos Deus. Ele está conosco sempre, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Ele está conosco. Pois bem, como Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim das delícias, e foram tentados pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que o diabo apresentou para Eva? Uma possibilidade de comer. Aquilo que o diabo apresenta para Jesus, depois de 40 dias de jejum, de fome, comer. Transforma estas pedras em pães. Aqui é a força do nosso maior inimigo, chamado de carne. O que é a carne? A carne não é o corpo. Primeiro coloquem isso na cabeça de vocês. A carne é um jeito de a alma se relacionar com o corpo. A alma, que deveria usar o corpo e dominá-lo, tudo fica invertido. E o corpo começa a mandar na alma. O corpo começa a mandar na alma. A alma diz: eu vou ser fiel à minha família. O corpo diz: adultério e traição. Foi isso que a carne disse a Davi. Nós vimos aí no Salmo. Então, o que é a carne? Não é o corpo, é a alma que se deixa mandar pelo corpo. Isso é a carne. A alma que se deixa dominar pelo corpo. Jesus vence aqui esse maior inimigo. Vejam, eu quero aqui, já que os outros dois, o mundo e o diabo, que são os inimigos da alma, são menos íntimos e, no fundo, assim, o diabo é nosso inimigo porque ele usa o mundo e usa a carne. O mundo é nosso inimigo porque ele usa a carne. Então tudo termina na carne. Vamos explorar um pouco mais a carne para nós vivermos bem essa quaresma. Essa realidade de que a nossa alma tem uma tendência de ser dominada pelo corpo. Como que isso acontece?
Vamos lá. Vamos partir do dia a dia de vocês. A coisa chama-se celular. Vejam, o nosso cérebro, ele sofre de ansiedade. Ele sofre de tédio. O tédio e a ansiedade são primos irmãos, é a mesma coisa mais ou menos. A pessoa entediada e a pessoa ansiosa, ela quer alívio daquela situação. O cérebro quer sair daquilo. Então o que é que você faz? Ora, o que nós deveríamos fazer é fazer o que Jesus fez. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Abrir os nossos horizontes. Usar o nosso cérebro para meditar a palavra de Deus, para que a alma se abrisse, o olho da alma se abra e vá para Deus. A forma de nós sairmos do tédio e da ansiedade é abrir a janela da alma para o infinito, para Deus, para a sua graça, para a sua bondade. Não. Nós queremos ficar fechadinhos. E o que a gente faz? Celular. Aquele olho de Eva sobre o fruto proibido. E haja dedinho nervoso girando vídeos, páginas, stories, reels, postagens. O que o celular faz com você? Te dá um alívio. Nós deveríamos saber lidar com a nossa ansiedade e o nosso tédio. O que a gente faz? Você se droga. O celular é uma droga. O celular tem o mesmo efeito de uma cachaça, da maconha, da cocaína. É só em grau menor. Mas o celular, ele te dá um momento de ai, que gostoso, que alívio. Só que é assim. As drogas, quando você sai da droga, a droga está uma experiência muito boa. Quando você sai dela, a vida está pior. Não resolveu o problema, alargou o problema, aprofundou o problema, piorou mais ainda. Vejam, eu quero que vocês notem, não precisa acreditar em mim, só observe, porque vocês não prestam atenção em vocês. Eu quero que você preste atenção em você, quando você sai do túnel do celular, porque o celular é um túnel onde você fica lá dentro. Quando você sai do celular, depois de 2 horas de celular, a vida está pior. O tédio aumentou, a ansiedade só está mais profunda, você está irritado, sem energia, desanimado e sem esperança. Preste atenção nisso. Eu não estou dizendo que o celular não é prazeroso. E atenção, senhoras e senhores, eu não estou falando de pornografia. Pornografia é só o capítulo mais trágico dessa história. Eu estou falando do seu Instagram, aspas, inocente, dos seus short videos no YouTube, inocente, no seu TikTok, não tão inocente assim, no seu X, antigo Twitter, menos inocente ainda. Você fica lá, girando, vendo, olhando. É prazeroso, alivia. Você chega em casa, a sua esposa só te dá problema, só traz confusão, dizendo tuas dívidas, os boletos para pagar, e você não tem dinheiro, você já está no cheque especial. O que é que você faz? Vai para o quarto, ou então se tranca no banheiro e vai olhar vídeos. Você vai drogar o seu cérebro para aliviar a tendência de ansiedade, a tristeza, o tédio, a dor. O que é isso? É a carne, é o seu cérebro que esperneando, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui.
E aí a serpente apresenta: olha o fruto, come, dá uma mordidinha. É Davi vendo Betsabé, é Eva vendo a maçã, é você vendo o celular. Mas meu irmão, minha irmã, abre a sua alma. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A cura para o nosso tédio, a cura para a nossa ansiedade, a cura para a nossa angústia, a cura para a nossa dor, é ir para os pés da cruz de Cristo, ir com Ele, ir com Nossa Senhora. Vá, abra sua alma, não se feche num túnel, numa caverna. Por quê? Porque uma vez que Eva morde a maçã e dá para o seu marido para que ele coma também, o que vem é o deserto. O diabo, ele nos dá soluções que só agravam o problema. Na hora dá alívio, na hora é gostoso. Segundos depois, não é dias depois, não é meses depois, não é anos depois, segundos depois, a vida está substancialmente pior, terrivelmente pior. Por quê? Porque você perdeu aquele paraíso, o paraíso da internet, onde tudo é perfeito, um paraíso carnal, um paraíso feito para você, sob medida. Lá, olha, tudo é melhor do que a sua vida, tudo é muito melhor. Aí quando você vem para a vida, o que você faz? Começa a matar quem está ao seu redor. Não é à toa que a primeira coisa que acontece depois que Adão e Eva saíram do paraíso foi Caim matar Abel. Quando você sai do buraco onde você se enfiou com o celular, a vontade que você tem é de matar os outros, ou de se matar em alguns casos. Alguns explodem, outros implodem. Meus irmãos, abrace a sua cruz, não fuja dela. Abrace a sua cruz, porque a cruz é salvadora. Deus nos deu este deserto porque Ele é salvador. Entremos na quaresma, nos demos conta do deserto que é esta vida, mas da maravilha que é o céu que Ele nos promete. Ele nos prometeu o céu. Jesus veio, Ele viveu nossas dores, Ele foi para o deserto conosco. A vida está um deserto terrível, mas Ele está com você. A vida é um buraco escuro e fundo, onde você foi jogado, mas Jesus está lá com você. Abra a sua alma e veja a presença dEle. Veja que Ele está com você. A quaresma é para isso. A quaresma é para você deixar de fazer os deleites da carne, que são fuga, inútil, e abrir sua alma para a presença maior. O deleite da carne, o pão, a presença maior, a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. A igreja não nos leva para a quaresma porque nós gostamos de dor e de sofrimento, não é nada disso. Mas é porque o deserto, a dor e o sofrimento são um presente de Deus para nos acordar. Nós podemos usar o sofrimento que existe na vida a todo momento. A todo momento. Sua vontade está sendo contrariada. A todo momento. Tem alguma coisa acontecendo que você não queria.
Abraça isso, se não tem solução. E transforma num lugar do encontro, num lugar de se abrir para algo maior. Olha para Cristo, Nossa Senhora, os santos. Vamos, sai desse túnel no qual você se encontra, vamos para Deus. Para encerrar e não deixar vocês sem as cenas do restante do capítulo, o diabo apresenta para Eva o fruto proibido, e então a primeira coisa, a mulher viu que seria bom comer da árvore, porque era atraente para os olhos e desejável para se alcançar o conhecimento. Então, 3 coisas: comer, ver e alcançar o conhecimento. São João nos diz na sua carta: o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Concupiscência da carne é o que nós vimos até agora. Comer a maçã. Davi adulterar com Betsabé. Concupiscência dos olhos. Eva viu que a maçã era boa, aquilo era fascinante. Concupiscência dos olhos. Vejam como o diabo usa a concupiscência dos olhos, que você está lá no celular, para te levar para a concupiscência da carne e do pecado. O diabo levou Jesus para o alto da montanha e mostrou para ele todos os reinos do mundo. Não tinha internet na época, mas ele mostrou. O diabo agora não leva você para a montanha, leva você para o celular. E mostra os reinos do mundo. Olha o que você não tem. Compra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aposta no tigrinho. Vai nos jogos de aposta, se endivida até a tampa, resolve. Nós somos um país que está ficando adicto a apostas e loterias. Não é pecado você apostar na loteria, mas o fato de que nós estamos batendo recorde sobre recorde de prêmios de loteria cada vez maiores mostra que o país inteiro está aprisionado na ilusão da concupiscência dos olhos. Eu te darei tudo isso, se me adorares. E a soberba da vida. A soberba da vida quer dizer, sereis como Deus. Conhecimento divino. Eu serei como Deus. Eu serei como Deus. O diabo leva Jesus para o alto do templo e diz, mostra que você é Deus. Se joga daqui e faz um show para nós. Mostra o seu poder. Jesus, com humildade, não mostra nada. Soberba da vida, é aqui que está nossa miséria. Essas 3 tentações dizem respeito também aos 3 inimigos da alma. A primeira é óbvio, concupiscência da carne é o primeiro inimigo, que é a carne. A concupiscência dos olhos, o segundo inimigo, que é o mundo. O mundo que está aí. Eu vou te dar tudo isso, esse poder do mundo. E a soberba da vida é o diabo, que é o mais soberbo de todos e quer nos levar com ele para o inferno. Falei muito, tem muita informação nessa homilia. Talvez valha a pena você depois, voltando para casa, acessar essa homilia no YouTube, tá? Porque aí tem muita coisa, trechinhos que você para, interrompe, medita. Eu dei bastante alimento para vocês hoje.
Então, não vão morrer de congestão de tanto alimento. Vamos reduzir a coisa e levar uma coisa para casa. Nós estamos no deserto da Quaresma. O deserto foi dado como um presente, porque nós temos uma tendência de transformar os dons de Deus em ídolos que nos afastam de Deus. Renunciar às coisas e fazer penitências na Quaresma não é porque nós gostamos de dor, mas porque nós queremos colocar Deus de volta no lugar dele, deixar Deus ser Deus. De tantas quinquilharias e bobagens que nós vamos colocando no lugar de Deus. Então, mortificar a nossa carne, ou seja, mostrar para a nossa alma que quem manda é ela. Se nós nos deixarmos levar pelo Espírito Santo, quem manda é a alma e o corpo obedece. Mas uma das coisas que o diabo tem usado mais para escravizar as pessoas é o celular. O inocente celular. Onde a sua alma se fecha completamente nas coisas do mundo e deixa de se abrir para a realidade de Deus. Então vamos lá. Quaresma, desliga esse aparelho. Desliga um pouco. Deixa ele de lado. Sai das redes sociais. Desativa notificações. Viva um pouco de tédio. Sei que você está tão viciado que você não sabe mais o que fazer da vida sem o celular. Mas abra sua alma para outras coisas. Ou use, desativando as redes sociais, use o celular para ouvir coisas de Deus, palestras, músicas. Conecta lá com o Frei Gilson de madrugada. Reza. Vem aqui na paróquia, na missa diária. Use o seu tempo de outras maneiras. Dedique a Deus mais tempo para você sair desse túnel de tristeza, de tédio e de angústia no qual você se meteu. Abra o teto para o infinito. A vida é bela e tem sentido. E é abraçando a cruz que nós alcançamos a ressurreição. A igreja nos coloca na Quaresma para nos levar para a Páscoa. Não para ficarmos na morte, mas para encontrarmos a verdadeira vida. Então, coragem. Renuncie a algo por amor a Cristo, porque Ele renunciou a tudo por amor a você.